Olá pessoal, lembram de mim? Bom, eu sei que eu devo muitas desculpas a vocês, porque eu devo estar mais de um ano sem postar vídeos. E, nossa, faz mais de um ano também que eu não entro nessa minha conta aí. No caso, o meu canal do YouTube. Então, se alguém fez um comentário em algum vídeo e eu não respondi, me fez uma pergunta, é justamente por causa disso. Provavelmente. Porque eu não garanto que se eu tivesse nessa conta eu responderia alguma coisa, né? Depende do que vocês tivessem dito. Mas, enfim, vamos para o que importa. Como vocês sabem, há bastante tempo atrás eu havia lançado o vídeo A Versão Descartada de Thomas e a Ferrovia Mágica. Este vídeo ele fazia parte de um especial de Thomas e a Ferrovia Mágica, como vocês podem estar vendo no título, que eu estaria fazendo 3 conteúdos seguidos somente do filme e também dedicados a ele. O primeiro eu já havia lançado, que no caso era esse, a versão original do filme. A segunda parte seria eu falando a minha opinião sobre o filme, que eu tinha falado no final daquele vídeo que eu lancei. E a terceira parte eu falaria sobre por trás das cenas do filme, o que eu acabei mudando de ideia depois, por causa que, sei lá, eu só não achei que seria tão importante quanto eu estar falando a minha opinião sobre o filme. Até porque não só eu estaria falando a minha opinião sobre o filme nessa segunda parte, mas também muitas outras pessoas. Teria convidados especiais, participantes, que estariam expressando a sua opinião acerca do filme. O que acontece? Eu realmente estava gravando o vídeo conforme o passar do tempo, nesse meio período em que eu estava ausente. Só que eu parei para pensar e refletir agora, né? Só agora. Eu devia ter refletido há muito tempo atrás. Enfim, eu tinha gravado acho que quase metade do vídeo por aí. Só que aconteceu muitas coisas que... Gente, muita coisa aconteceu. É minha vida, né? Infelizmente não tinha só tempo para ficar gravando. Muitos imprevistos aconteceram, atrasos, isso e aquilo. Eu não posso ficar entrando em detalhes, né? Mas algumas coisas eu posso estar explicando. Como, por exemplo, eu percebi que eu estava ficando meio inconsistente. Porque conforme o tempo passava, algumas opiniões minhas também mudavam. Então toda hora eu teria que ficar refazendo e revendo o vídeo, tá verificando se estava tudo coerente, isso e aquilo. Eu vi que estava ficando meio confuso. Aí várias vezes eu fiquei reiniciando o vídeo do zero, do início, refiz, recomecei. Eu fiquei muito nisso. E apesar de eu ter gravado uma boa parte do vídeo, agora eu parei para pensar e falei, se eu continuar fazendo isso, vai demorar muito tempo para lançar. Porque até eu terminar de gravar, porque, gente, eu falo muito, especificamente quando se trata de falar a minha opinião sobre filme. O filme a gente sabe que tem aí mais de 1 hora de duração, então é muita coisa para ser abordada. E não é só porque eu gosto de estar falando, mas sim porque eu quero estar trazendo um conteúdo de qualidade. Eu não quero falar só um pedaço, trazer partes por partes. Eu quero trazer um conteúdo completo. Eu quero dar para vocês o que vocês merecem. Não só porque eu gosto, mas porque eu gosto de fazer coisas realmente esforçadas e bem trabalhadas, bem editadas. Então, quando eu falo de qualquer coisa, eu sempre vou estar extraindo o máximo possível daquilo que eu puder estar extraindo. Seja um filme, um episódio, falar sobre um personagem, independente do que for. Eu foco em conteúdo de qualidade. Só que eu vi que tá demorando muito. E, como eu falei, até eu terminar de gravar, até eu editar tudo, vai levar um bom tempo. E eu sei que muitos de vocês não vão esperar. E não que isso seja culpa de vocês, né? Até porque, olha, o tempo que eu tô fora. Eu não vou deixar de fazer esse vídeo, não vou parar de fazer ele, mas eu vou deixar para fazer depois. Porque eu acho que seria muito mais viável eu estar voltando com vídeos mais curtos e deixar esses vídeos mais longos e trabalhados para algum momento depois, em que eu realmente já estiver ativo no canal. Até porque, pensa, se eu só ficar fazendo vídeo longo, vocês vão ter conteúdo de qualidade? Vão ter. Só que vai demorar. E não que os conteúdos mais curtos que eu for fazer vão ser de menor qualidade. Mas eu tô pensando numa nova estratégia. As Aventuras de Thomas, por exemplo, não tem tanta coisa assim a ser falada, até porque esse filme nunca foi lançado.
Então faria mais sentido para mim eu estar fazendo vídeos mais curtos por enquanto. Até eu estar realmente reajustado, estabelecido de volta, aí sim eu vou estar voltando com os conteúdos longos. Então não se preocupem, eu vou sim estar trazendo minha opinião sobre o filme. Muito provavelmente muitas outras pessoas vão participar também, só que isso aí bem mais pra frente, beleza, pessoal? Bom, espero que vocês compreendam, entendam. Vou tá trazendo conteúdos mais curtos, pegando, sei lá, falar sobre algum episódio, algum personagem, vou ver o que eu vou fazer. Até porque se um conteúdo mais curto não quer dizer que vai ter menor qualidade. É só porque eu não tenho muito pra falar mesmo. E de qualquer forma, eu já queria falar muito sobre esse filme. Eu até tinha dito que ia fazer um vídeo sobre esse filme, né? Naquela lista que eu tinha postado depois que eu lancei a versão descartada. Então, esse vídeo, ele, de qualquer forma, seria lançado... depois, né? Era pra lançar depois da segunda parte, mas eu vou lançar antes. Bom, eu estou muito ansioso para esse vídeo. Ou melhor, esse vídeo ele já tá pronto, né? Vocês estão assistindo agora, mas eu já estava bastante ansioso para falar sobre as aventuras de Thomas logo. Então, era uma coisa que eu queria falar e eu acho que vocês também queriam saber sobre esse filme também. Sem mais delongas, vamos lá. As aventuras de Thomas. Esse é um tópico bem complexo. Quem é muito fã, ou quem está na comunidade Thomas há um tempo considerável, já deve ter ouvido falar sobre este filme. As Aventuras de Thomas seria o segundo filme live action de Thomas, dirigido pelo diretor Shane Aker, conhecido principalmente por sua obra de 2009, A Salvação. Locomotivas muito realistas, uma história um tanto intrigante e personagens únicos. Adentre nesta jornada por este filme que por muito pouco quase teria sido lançado. A produção do filme. A produção de As Aventuras de Thomas havia começado em 2009, coincidentemente, mesmo ano em que a primeira obra em CGI de Thomas, o especial O Herói dos Trilhos, havia sido lançado. De acordo com a linha do tempo de produção da Nitrogen Studios, a arte conceitual dos personagens do filme foi criada em outubro daquele ano. De acordo com o Sodo Island Fansite, o roteiro do filme foi escrito e concluído no ano de 2010. Este filme também seria o primeiro de uma potencial série que seria exibida ao lado da série de televisão, ou seja, muito possivelmente teríamos uma série que faria parte do universo deste filme que seria transmitida ao lado da série original. O aspecto do filme consistiria numa mistura de live action e CGI, semelhante ao primeiro filme de Thomas, só que, ao contrário deste filme, no primeiro filme foi utilizado modelos para os personagens, apesar de em alguns momentos CGI ter sido utilizado, como quando Thomas passou pela Estrada de Ferro Mágica. O filme seria animado pela Weta, que naquela época era conhecida como Weta Digital, que é uma das maiores empresas de efeitos visuais do mundo, de grande renome e muito bem sucedida, conquistando 7 Oscars e múltiplos prêmios. Uma de suas obras é Vingadores, de 2012. Também era planejado que o filme tivesse a sua própria linha de brinquedos, voltada para o público mais velho. De acordo com a Weta Workshop e a Mattel Entertainment Design Group, a equipe criativa por trás do filme estava, abre aspas, reimaginando o mundo e os personagens principais de uma forma que agradasse a um amplo público infantil e familiar, fecha aspas.
O filme originalmente estava previsto para ser lançado no final de 2010, mas foi adiado para a primavera de 2011 e posteriormente para o ano de 2012. E por fim, após a aquisição da Right pela Mattel, o filme foi finalmente cancelado. Há um bom tempo atrás, após o cancelamento do filme, não havia muitas informações sobre ele, a não ser uma sinopse curta que dizia: durante a Segunda Guerra Mundial, um menino pré-adolescente se afasta do pai. Ele acaba indo parar no mundo de Sodor, e lá um confronto entre locomotivas a vapor e locomotivas a diesel se inicia. Havia também um pôster e um teaser trailer. Ao passar do tempo, recentemente foi revelado o primeiro modelo do Thomas feito para o filme. O tempo foi passando, e para fechar com chave de ouro, um dos roteiristas do filme revelou um dos rascunhos iniciais dele. As Aventuras de Thomas. O filme começa com um pré-adolescente chamado Johnny e o seu pai fugindo durante o Blitz na Segunda Guerra Mundial. Eles são evacuados para a antiga casa do pai, situada perto de uma estação ferroviária. Lá, Johnny descobre desenhos de locomotivas com rostos feitas por seu pai. Certa noite, Johnny não consegue dormir. E por causa disso, ele vai até a estação. Lá, ele encontra Edward e a ajuda a tirar uma placa presa nas rodas da locomotiva. Como agradecimento por ter o ajudado, Edward leva Johnny para um passeio por cavernas e cachoeiras de outro mundo, até a ilha de Sodor, um reino fantástico governado apenas por locomotivas sem pessoas. Nos galpões de Dimalt, Johnny conhece James, Percy, Emily, Squeakle e Puffin Billy. Puffin Billy é a locomotiva mais antiga da ilha de Sodor. No canto dos galpões, Johnny encontra Thomas, que está em desuso, o seu carvão apagado, porque ele não era mais útil. Johnny reacende o fogo, trazendo Thomas de volta à vida. Thomas confunde Johnny com seu pai, que costumava viajar com eles há muito tempo. Ao longo do filme, Johnny viaja constantemente entre Sodor e seu novo lar. Ele conta ao seu pai sobre suas aventuras, mas ele não acredita nele, pois já havia se esquecido de Sodor. Do outro lado de Sodor, existe uma grande, suja e poluída cidade industrial, que é onde todas as locomotivas a diesel vivem. Os diesels são liderados por Smoke, o maior, o mais escuro e sombrio diesel de todos. O plano dos diesels é dominar a ilha e fundir todas as locomotivas a vapor. Eles iniciam a emboscada, descarrilando elas e fechando todas as usinas de carvão das montanhas de Sodor. Com as locomotivas a vapor incapazes de impedi-los, cabe a Johnny e Thomas impedir a tomada de poder dos diesels. Thomas e Johnny viajam por outras partes da ilha, conhecendo novas figuras. Dentre eles, Berta, uma locomotiva limpa-neves. 4 barcos militares, na qual 2 são um casal, e 3 carrinhos de mina franceses, que iniciam uma resistência contra os diesels, utilizando túneis subterrâneos.
No clímax, há uma corrida de revezamento entre as locomotivas a vapor e as locomotivas a diesel por toda a Sodor. O dia é salvo por Gordon, que desapareceu durante a tomada de poder das locomotivas a diesel. O filme termina com Thomas, Johnny e seu pai em direção ao pôr do sol. Tá legal. Vocês querem que eu fale a minha opinião sobre esse roteiro? Então eu vou falar. Vamos começar com a ideia de estar fazendo um filme de Thomas. Vamos começar com este primeiro conceito. Particularmente, na minha opinião, Thomas se encaixa perfeitamente com o cinema. A gente já viu aí Thomas como modelo, animação, mas agora como se fosse algo realmente real, vendo nas telonas, filme. É uma experiência única. Então, só por isso eu acho que já é uma coisa sensacional. Apesar da gente ter tido o filme Thomas e a Ferrovia Mágica, vamos lembrar que os trens eles eram em modelos. Eu nunca achei isso uma coisa ruim na verdade, mas ter realmente trens com o que a gente tem agora de animação, de efeitos especiais, visuais, é algo incrível. E claro, nós não podemos deixar de mencionar o live action. Pessoas reais interpretando personagens. No filme Thomas e a Ferrovia Mágica, nós tivemos isso. Pessoas reais interagindo com as locomotivas, que eram feitas como modelos. Apesar das limitações daquela época, eles conseguiram dar um jeito que até que foi bem criativo. Construir algumas partes da locomotiva, a cabine, por exemplo, a cabine do Thomas, em tamanho real, o que eu acho que funcionou perfeitamente. Agora, em algumas outras cenas, ficou meio estranho. Quando os personagens humanos estavam dentro das locomotivas, funcionava muito bem. Agora, quando, por exemplo, a gente viu os personagens fora das locomotivas ao lado delas, pra mim ficou um pouquinho esquisito. Parecia que eles não estavam realmente lá de verdade. É inegável que hoje em dia temos muito mais acessibilidade quando se trata de efeitos especiais, visuais, modelos em tamanho real, animação em geral. A ideia de fazer um filme é ótima. Eu apoiaria 100%. Isso se, fosse um bom filme, é claro, né? Que não acho que esse seja o caso de As Aventuras de Thomas, infelizmente. Sempre que eu vou falar de uma obra, de um filme, eu sempre costumo estar abordando sobre quem é o diretor, os roteiristas, a produção, a equipe, aquelas pessoas que estão por trás do trabalho dele. E eu dei uma boa pesquisada nos 4 integrantes da equipe que nós sabemos, o diretor Shane Aker, a produtora Julia Pistor e os 3 roteiristas que eu não vou lembrar o nome de todos eles agora. Eu fui a fundo do histórico deles, reputação. E o que eu poderia dizer? Eu realmente não sei. Então, eu não sei o que falar. Até porque esse diretor, não só esse diretor, mas os roteiristas, eles não são muito conhecidos. Os roteiristas têm um maior histórico do que o Shane Aker, falando sobre produção de filmes que eles participaram, trabalharam. A gente tem uma maior quantidade, mas em geral não acho que eles interferem tanto assim no filme, seja positivamente quanto negativamente, considerando o histórico e a reputação deles. Até porque, como eu falei, eles não são lá muito conhecidos. Para mim é mais fácil falar de um escritor, de um diretor que ele é amplamente conhecido, participou de muitos projetos, tem uma grande reputação, do que escritores que a gente não tem muito conhecimento. Eu acho que a questão fundamental aqui, o crucial, é saber se esses roteiristas, o diretor já teve algum envolvimento com Thomas, conhece a obra, foi a fundo, realmente sabe aquilo que está fazendo. Acho que isso é o mais importante do que histórico, reputação. Conhecer aquilo que você está fazendo, saber aquilo que você está trabalhando com profundidade, você realmente ter aquele esforço e ter aquela confiança, ter a noção daquilo que você está fazendo, você ter essa segurança. Isso é algo que realmente é muito valioso.
Eu vi aqui também as distribuidoras do filme, e são empresas independentes. Isso é uma coisa que vai estar explicando muita coisa, e eu vou estar falando depois, ao longo da minha opinião sobre o filme. Bom, eu vou falar agora o que eu achei do filme. Ou pelo menos o que eu achei do que nós temos sobre o filme, né? A gente não tem o roteiro 100% completo. O que a gente tem, na verdade, é um resumo do roteiro, um resumo da história. Eu gostaria até de saber o roteiro todo, só por curiosidade mesmo, independente de eu ter gostado ou não. Mas eu vou falar o que eu achei sobre o que nós temos aqui do filme, sobre o conteúdo material que nós temos acerca dele. A premissa do filme consiste num pré-adolescente que acaba se afastando do pai durante a Segunda Guerra Mundial e ele acaba indo parar no mundo de Sodor. Só que lá está acontecendo um conflito entre locomotivas a vapor e locomotivas a diesel. Meio que um clássico aí, hein, Thomas? Só que não parece que isso foi muito bem elaborado. O cenário do filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eu já tenho uma coisa para falar. Segunda Guerra Mundial. Olha, eu entendo, foi um grande marco histórico e negativo. E isso proporciona uma grande tensão na história. Apesar de esse não ser exatamente o foco central aqui neste filme. Mesmo assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem muitos filmes em que eles metem essa. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando estava acontecendo a invasão, não sei o quê. É sempre esse padrão. Por que sempre tem que ser essa mesma coisa? Mas eu acho que isso é o de menos, porque o pior ainda está por vir. O filme começa com Johnny e seu pai fugindo de Londres durante o Blitz na Segunda Guerra Mundial. No roteiro deste filme não é mencionada a mãe do garoto. E a gente sabe que em Thomas e a Ferrovia Mágica, a esposa de Burnett havia falecido. Então eu tenho quase total certeza de que durante a Segunda Guerra Mundial, o pai perdeu a esposa, o menino perdeu a mãe, e isso acabou afetando eles. O que pode explicar também é o motivo do pai ele parecer ser afastado do filho ao longo do filme, ter se esquecido de Sodor, essas coisas, por causa que ele está em momento de luto. De início a gente já pode perceber nuances, referências ou até mesmo inspiração em Thomas e a Ferrovia Mágica. Na versão final de Thomas e a Ferrovia Mágica, Burnett está muito deprimido, pois perdeu a sua esposa Tasha, não consegue consertar a Lady, o seu mundo ele está desabando. Agora, na versão original, nós temos isso, só que é muito mais explorada a relação dele com a protagonista Lily. Em determinado momento do filme, a Lily acaba ficando frustrada, acaba ficando muito decepcionada com ele, porque o seu avô não parece se importar com ela, não dá atenção, não conversa. Ele é muito frio, às vezes um pouquinho rude, o que faz com que acabe se afastando dele e vá para o mundo de Sodor. É exatamente isso que acontece aqui neste filme As Aventuras de Thomas. Apesar de não ser dito aqui de forma explícita, dá a entender que houve um certo conflito, um afastamento entre o pai e o filho, o que fez com que ele fosse à noite até a estação por não conseguir dormir e acabasse encontrando Erdad e fosse até outro mundo, na qual o pai dele havia esquecido e não se lembrava, uma memória de infância que havia sido esquecida. E a mesma coisa com o Burnett também, ele não lembrava de Sodor. Eles estarem reaproveitando este conceito e colocando em um novo filme, eu acho uma coisa muito boa, na verdade, por causa que a gente lembra de Thomas e a Ferrovia Mágica, o primeiro filme que nós tivemos. Nós pegamos o conceito que a gente já viu, mas é aproveitado de uma nova forma, é meio que reimaginado. Certa noite, o Johnny ele não consegue dormir e então ele vai até a estação. Lá, ele encontra Edward, que estava com uma placa presa em suas rodas e ele então tira dele. Eu gosto dessa atmosfera de o Johnny ele está encontrando uma das locomotivas de noite, que dá aquela sensação um pouco de mistério, suspense e também muita emoção. O que mais me surpreende aqui é que a primeira locomotiva que ele encontra não é o Thomas, é o próprio Edward. E isso possivelmente é uma referência do herói Osiris, o fato de Edward ter sido a primeira locomotiva criada por Wilbert Awdry.
É aí que, como agradecimento pelo garoto ter o ajudado, a locomotiva o leva até a ilha de Sodor. E, bom, já tem um detalhe aí a se notar. Cadê o maquinista dessa locomotiva? Ele pode andar sozinho? E outra, o que o Erdad está fazendo sozinho numa estação? Por que ele não está em Sodor, aliás? Boa pergunta. E outro detalhe aí também é que, como em Thomas e a Ferrovia Mágica, parece que a ilha de Sodor é meio que um mundo mágico separado do mundo real. O que eu penso a respeito disso? Olha, assim, essa coisa de dois mundos. Olha, tanto na The Real Series quanto na série de modelos, CGI, o mundo de Thomas, o mundo de Sodor, ele é integrado com o mundo real. Ou seja, não é um mundo mágico, é diferente de tudo que você já viu. Não. Você tem locomotivas vivas, meio que vivas. Não sei se vivo é a melhor definição, o melhor termo, mas a gente tem locomotivas assim, não só em Sodor, mas em todas as partes do mundo. As pessoas, para elas é algo normal. Afinal, nós temos não só trens, mas carros também, veículos que são vivos. A gente tem aí o continente, Inglaterra, todos integrados junto com o mundo. Então, na verdade, é tudo um mundo só. Não tem essa de, Sodor é um lugar mágico, incrível, sensacional, que é separado dos outros mundos. Não. Então, tanto Thomas e a Ferrovia Mágica quanto as aventuras de Thomas apelaram para isso de conexão entre dois mundos. O que, na minha visão, olha, assim, eu acho que depende muito de como isso é abordado, de como que isso é apresentado. Eu acho que isso em Thomas e a Ferrovia Mágica foi bem mal feito. Aqui em As Aventuras de Thomas, pelo menos, não parece que tem essa coisa aí de portal, estrada de ferro secreta. Parece que o Erdad ele passou por meio que um atalho que leva até a outra ilha. E eu também não vou esquecer o fato dele estar andando sem o maquinista. Bom, assim, tecnicamente as locomotivas elas podem sim fazer isso, mas o Thomas pelo menos ele não conseguiu se sair muito bem quando ele tentou isso, né? Mas tá, isso eu deixo passar, porque parece que tem uma possível explicação pela qual não tem humanos em Sodor. Sim, é exatamente isso. O Edward ele leva o Johnny lá pra ilha de Sodor, e lá é uma ilha governada só por trens, sem humano nenhum. Cara, é tipo carros, mundo de carros só que com trens. Bom, é isso que a gente sabe do roteiro, que lá não tem humanos, mas não é de forma assim tão explícita. Lá é um mundo onde humanos não existem. Não, lá fala que não existe, que não tem humanos lá, pelo que eu entendi. A gente vai ver isso com maior detalhe em breve. O Erdad ele leva o Johnny pra ilha de Sodor, lá ele conhece James, Percy, Emily, Squeakle e Puffin Billy. Puffin Billy. Uma locomotiva americana. Por quê? Ai, meu Deus, eu acho que eu nem vou falar nada. As locomotivas de Thomas são britânicas. As locomotivas da ilha de Sodor, no caso. E aí eles metem uma locomotiva americana. E ainda dizem que é a primeira locomotiva que esteve em Sodor. Tá bom. Beleza. Que lixo. Que lixo. Esse Squeakle aí, eu só fico me perguntando como é que eles iam fazer um rosto pra ele. E falando em rosto também, a gente sabe que nesse filme, o roteirista ele falou que as locomotivas teriam rostos mais realistas ou mecânicos, com os rostos eles sendo as portas da caldeira, ou então, enfim, grade, sei lá. Eu não entendo muito assim de anatomia de locomotiva, mas sobre isso, desde que eles não exagerassem, eu gosto dessa ideia de as locomotivas terem rostos mais realistas. Aí o que acontece? O Johnny ele finalmente encontra o Thomas, que ele está lá do canto dos galpões de Malte. O roteiro diz que ele está em desuso por causa que ele não era mais útil. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei sobre não ter humanos em Sodor nesse filme aí? Tá falando que o Thomas ele tá em desuso, ou seja, ele deixou de ser utilizado por causa que ele não era mais útil. O que são locomotivas? O que são trens? Trens, eles foram feitos para estar ajudando as pessoas, né? Transportando carga, levando passageiros, realizando várias tarefas.
Locomotivas foram feitas realmente para serem úteis, para estar nos servindo, trabalhando. Se uma locomotiva ela é inútil, ela não consegue desempenhar a sua função, o que acontece com ela? Vai para o ferro velho. Então, para início de conversa, não faria sentido ter uma ilha fictícia onde tem trens, sendo que eles vão fazer o quê? Vão ficar fazendo o quê? Conversando, brincando, que nem a Wendy's Go? Não é igual carros. Carros dá para você inventar um monte de história, um mundo onde só tem carros. Agora trens não. É aí que nós voltamos para o roteiro falar que o Thomas, ele não era mais útil. Dá a entender que antes tinha humanos em Sodor, maquinistas, foguistas, controlador de ferrovia, só que parece que Sodor tá abandonada, porque a gente vê o Edward ele fora da ilha, parado lá com uma placa presa nas rodas. A gente vê o Thomas, que ele tá em desserviço, parado, o fogo dele apagado. Parece que as locomotivas elas estão bem dispersas pela ilha. E essa ideia é reforçada principalmente pelo fato do pai de Johnny já ter estado na ilha de Sodor antes. Então o que dá a entender, parece que antes tinha sim humanos em Sodor, mas por alguma razão abandonaram a ilha, deixaram os trens tudo largados lá. Se é isso que eles querem transmitir, eu não vejo problema nenhum, desde que seja bem explicado do porquê, claro. Do outro lado de Sodor, a gente tem uma cidade industrial. Uma cidade industrial dominada por diesels. Olha, eu acho que isso explica muita coisa do porquê as locomotivas a vapor estarem desutilizadas. O roteiro ele não fala se tem humanos nessa cidade industrial, mas, bom, não faria sentido as locomotivas a diesel estarem numa cidade industrial, sendo que só tem eles. Uma indústria precisa do quê? Precisa de pessoas. Máquinas não trabalham para si próprias, então tem que ter alguma pessoa lá. Imagina se o Sertão Ranch existisse, só que aí chegou um novo controlador, acabou com as locomotivas a vapor, aí foram tudo lá pro outro lado da ilha, no fim do mundo, fizeram uma cidade industrial, e aí os diesels, que são considerados úteis, melhores que as vapor, estão tudo operando lá. Bom, eu realmente não sei se poderia ser esse o caso, né? Até porque se tem barcos casados, eu não duvido de nada desse roteiro. Enfim, os trens a diesel estão tudo nesta cidade industrial. A gangue deles é liderada por ninguém mais e ninguém menos do que Smokey, o maior, o mais obscuro, o pior de todos eles. Olha, esse Smokey aí é praticamente um Diesel 10 2.0. Quer dominar a ilha, acabar com as locomotivas a vapor. É só isso que o roteiro diz sobre ele. Aí eles começam a descarrilar as locomotivas a vapor, não me perguntem como, desativam as usinas de carvão e por aí vai. É aí que começa, na minha opinião, o maior problema deste filme, gente. É dito no roteiro que esse conflito entre locomotivas a vapor e locomotivas a diesel é um paralelo à Segunda Guerra Mundial. Basicamente, briguinha de trem, guerrinha de locomotiva. É Autobot e Decepticon. Tá bem separado. Os trens a vapor estão aí nesse paraíso da ilha de Sodor. Os trens a diesel estão numa cidade industrial suja. Parece bem estereotipado, né? Tá bem definido e estabelecido. Tá bem claro quem são os mocinhos e os vilões aí da história. Não, é bem mal e pronto. É isso. Os trens a vapor são todos coloridos. Vermelho, verde, marrom e azul. E os diesels são todos pretos. Nessa época, essa coisa aí de locomotiva a vapor contra a locomotiva a diesel tava um negócio bem exagerado. Em Resgate na Ilha Misteriosa, o diesel ele tava quieto. Ele não tinha feito nada, absolutamente nada. E o Thomas ele simplesmente disse pra ele: você é inútil porque você é um diesel. Nós, locomotivas a vapor, somos boas porque nós somos locomotivas a vapor. Tu é diesel, tu automaticamente é ruim. Sério. Talvez isso tenha sido feito de forma proposital para o prenúncio de Dia dos Trens a diesel, mas eu não sei, até porque o Diesel 10 ele tinha aparecido de última hora no filme. A não ser que eles tenham pensado em Dia dos Trens a diesel antes de terem pensado em colocar o Diesel 10 no final do filme. Tá, talvez isso seja plausível, mas ainda assim, nessa época, esse negócio aí de trem a vapor contra a locomotiva diesel não estava sendo muito bem elaborado. Principalmente chamando todas as locomotivas, que a gente tem esse confronto entre dois tipos diferentes de locomotivas,
Era simplesmente porque nem eu sei explicar, parecia coisa de criança. Ah, e os trens a diesel eles são oleosos, não sei o que. Ah, as locomotivas a vapor elas são fedorentas, sujas. É um negócio bem infantil. É estranho, cara. É basicamente briguinha de colégio porque sim. Pronto, não tem explicação. E parece que foi chamando todas as locomotivas que estabeleceu isso de fato. Essas duas facções diferentes, essa briga eterna de trem a vapor contra a locomotiva diesel. Foi aí que começou tudo. Mas vamos lá no início ver o que exatamente é isso de fato. Bom, a primeira locomotiva diesel que chegou na ilha não acabou lá tendo uma reputação muito boa. De início os trens a vapor caíram na lábia dele, exceto o Duck. Aí em determinado momento o diesel ele começa a revelar sua verdadeira face. Ele passa a ser bem arrogante, egocêntrico, dizendo que os diesels são revolucionários, isso e aquilo. O Duck ele vai lá, pede pro diesel pegar os vagões dele, ele não consegue, o Duck ri, depois pede desculpas. Aí o diesel todo bravo, ele vai lá e tenta se vingar dele, fazendo os vagões falarem coisa das grandes locomotivas, colocando toda a responsabilidade no Duck. Aí os três idiotas vão lá, acreditam, e acontece esse conflito todo, onde no final o Duck ele acaba saindo dos galpões de Timote e ele vai trabalhar junto com o Edward. O jogo vira quando descobrem tudo. Descobrem que o Diesel foi quem tinha feito tudo isso na verdade, era todo um esquema dele, aí ele é mandado embora. Com o passar do tempo chegam outras locomotivas a diesel. O Boco ele é uma locomotiva muito boa, Mavis, a Daisy ela fica melhor depois. Outras locomotivas a diesel chegam na ilha, como por exemplo o D261, D199. Sem escrúpulo nenhum eles começam a falar que as locomotivas a diesel são superiores, locomotivas a vapor vão ir pro ferro velho, não prestam. Algumas locomotivas a vapor também são resgatadas do continente, que já era dominado completamente por diesels. Então basicamente, apesar de vários diesels serem maus, nem todos eram. Tinham diesels bons. E por que esse conflito existia? Não era porque locomotiva a vapor fede, diesel é isso? Não. Era a princípio porque as locomotivas a diesel estavam dominando o mercado, substituindo as locomotivas a vapor, e a maioria deles se achavam muito melhores que elas. As locomotivas a vapor meio que estavam sofrendo com essas mudanças. Então a modernidade tomando conta de tudo, locomotivas a vapor sendo esquecidas, abandonadas, deixadas de lado, para dar espaço às novas locomotivas a diesel. Enfim, isso de locomotiva a diesel contra a locomotiva a vapor nunca foi uma guerra. Na verdade era mais... Eu não sei qual seria o melhor termo, mas é mais sobre as locomotivas a vapor enfrentando as mudanças de mundo e tendo que enfrentar certos diesels que acabam judiando delas. E a gente também sempre percebe o padrão. Quando uma nova locomotiva diesel snob e arrogante chega, no final é sempre o diesel que se dá mal. Então nós vemos que no início, em Thomas em geral, isso de diesel contra vapor era uma coisa muito bem explorada e muito bem desenvolvida. Só que com o passar do tempo foi ficando bem... Aí agora os diesels são todos maus, locomotivas a vapor são as mocinhas. Isso ficou muito, muito mal representado, muito mal explicado. Aí em As Aventuras de Thomas ficou pior ainda. Se em As Aventuras de Thomas as locomotivas a vapor estão fora de serviço pelo fato dos diesels terem dominado tudo, ou pelo menos quase tudo, porque a Ilha de Sodor está aí até agora livre, eu acho que na verdade é uma coisa muito boa, por causa que mostra um futuro ruim dos protagonistas. As locomotivas a vapor mostram um cenário onde a realidade bateu as portas, o lado ruim da realidade, a modernização, revolução, tudo isso agora tomando conta de tudo, e as locomotivas a vapor ficando de lado, sendo abandonadas. E isso cria uma atmosfera muito legal, porque a gente vê os nossos personagens de infância num cenário bem realista e triste. Só que a gente vê o Johnny, o protagonista da história, fazendo elas voltar de volta à vida. Uma nostalgia quebrada, arruinada. E aí a gente vê os nossos heróis, nossos personagens de infância, voltando à vida. Reacendendo o fogo. Então acho que isso criou um clima muito emocionante.
Só que, se for isso, se este for o caso, tem uma coisa que eu vou achar estranha ainda. Por que os trens a diesel estão numa cidade industrial, suja? Por que os trens a diesel são retratados como imundos, como, sei lá... Eu acho que era para ser o oposto. Era para os diesels serem limpos, as locomotivas a vapor mais sujas. Porque acho que modernidade não é uma cidade industrial suja e toda poluída. A não ser, é claro, que isso seja uma crítica social. Talvez seja uma maneira de mostrar que a modernidade não é de toda boa. Não faço a menor ideia. Olha, eu vou ser bem genuíno com vocês, sincero, eu vou ser franco. Esse filme, pra mim, é médio pra baixo. Médio pra baixo. Médio se, caso os humanos realmente existissem em Sodor e só abandonaram tudo porque acharam as locomotivas a vapor inúteis, os diesels dominaram tudo. Mas se não for isso, pra mim, bem ruim. Então, de 0 a 5, acho que 0 a 10 fica bem complicado pra mim, né? É número demais, vamos simplificar as coisas. Pra mim é isso. Tem horrível, ruim, médio, bom e muito bom. Aí 0 a 5. De 0 a 5 pra mim, eu vou dar um 2. Um ou 2. Honestamente, que filme horrível. Que lixo de filme. Ainda bem que nunca foi lançado. E falando também, né, sobre o design das locomotivas a vapor, ou só do Thomas, né, a gente só tinha um design aí do Thomas. O primeiro design feito dele. Horrível, horrível, realista demais. Eu nem sei se eu chamaria isso de realista. Pra início de conversa, pra que eles queriam fazer uma coisa tão realista se, aparentemente, a ilha de Sodor era só governada por locomotivas? Então não faria sentido, né? Faria mais sentido se tivesse humanos na ilha, se fosse uma história mais pé no chão. Mas não, a história é muito fictícia, muita coisa além da imaginação. Então, para início de conversa, para que fazer um trem realista numa história que nem sequer é realista? E mesmo se fosse realista, pô, isso é exagerado demais. E tudo bem, querer fazer algo mais realista para agradar os fãs, isso, aquilo, mas não precisa exagerar esse ponto. Esse posteio específico aí do filme, para mim o Thomas ele tá perfeito. As rodas não estão azuis, estão pretas, mas eu não me incomodo, eu achei bem bacana, achei bonito. A gente vê aí alguns parafusos, detalhes um pouquinho mais realistas. Ele pintado de azul com o número 1. O número 1 ele parece que tá um pouquinho torto. Acho que isso foi feito propositalmente para tá deixando com um visual mais descolado, não sei. Mas eu nem me incomodo, Eu achei que ficou bem bacana. Eu acho que esse visual é a definição perfeita de equilíbrio entre a ficção, o imaginário e a realidade. Pra mim, assim fica perfeito. Esse visual aí que a gente tem do Thomas parece que foi feito antes desse último visual ter sido feito. Considerando isso, também tem a possibilidade desse roteiro aí ser só uma das primeiras versões do roteiro do filme, né? Esse rascunho aí, essas ideias. Se era a versão final, nem lembro. Acho que não, acho que era um dos rascunhos iniciais. Talvez a versão final do filme fosse melhor? Não sei. Mas estamos considerando aqui o material que a gente tem, então eu vou analisar o material que a gente tem. Pra mim é horrível, ruim e pronto. E lembram que eu falei que as distribuidoras do filme eram empresas independentes? Pois é, eu vou estar falando disso agora. Empresas de filmes independentes são produtoras que estão fora aí dos grandes estúdios de Hollywood e têm um menor orçamento, só que mais liberdade criativa. Eles têm mais autonomia. Apesar da limitação de recursos, dinheiro, essas coisas, eles têm maior espaço para estar criando histórias como eles bem quererem. Geralmente empresas assim têm menor investimento, são feitas com uma menor equipe, grupo. Apesar de As Aventuras de Thomas ter um estúdio de animação renomado pelo mundo inteiro. Então, curioso. Enfim, o fato de uma das distribuidoras do filme ser uma empresa independente explica muita coisa. Vocês estão entendendo agora? Maior liberdade, menos restrições. O que isso significa? Pois é, um filme como esse. Claro, não estou dizendo que todo filme independente é ruim, mas nesse caso aqui, As Aventuras de Thomas, pelo fato disso, Thomas ter sido um filme independente,
Eles abusaram demais da liberdade e aí resultou nisso. E para fechar este vídeo com chave de ouro, ia ter um filme do Bob, o construtor, na Segunda Guerra Mundial. A Wright ia fazer isso não só com Thomas e Bob o Construtor, mas com muitas outras produções dela, voltados para o público mais velho.